Eu acho que é muito importante a gente pensar, né, no porquê perdoar. Eu acho que o primeiro ponto do porquê perdoar é que você vai viver livre, né? Vai se ver livre desse sentimento, desse rancor, desse peso que você carrega, desse mal-estar emocional, sabe? Ainda mesmo que for algo pequeno, sabe? E às vezes pode ser algo que, né, se você buscou esse vídeo ou clicou nele, né, para tentar entender mais sobre perdão, talvez seja algo que realmente te oprima. E sobre o perdão, né, eu acho que é, tem três caminhos aí que a pessoa acaba conseguindo, né, chegar ao ato de perdoar alguém. Eu acho que o primeiro, começando assim até por uma questão de maturidade, o primeiro e segundo, né? Eu acho que vamos colocar como o primeiro sendo quando você espera que a outra pessoa venha pedir perdão para você. Então a outra pessoa te ofende, né? Mas às vezes ela nem se importou que te ofendeu e tal, e você fica carregando aquilo ali, é, e você fala, a pessoa vai vir me pedir perdão. Só que você não vai lá e fala isso para a pessoa, né? Ou às vezes você pode até falar, mas a gente poderia até subdividir, né, isso aqui, que é quando você chega lá, tipo assim, um nível de maturidade um pouquinho maior, né? Que é você chega lá, olha, eu não gostei daquilo que você fez, eu me senti ofendido, fiquei chateado, tal, então você expressou. E o segundo tipo, que é você simplesmente começar a tratar a pessoa mais seco, ignorar, tratar mal a pessoa, até o que que tá, até a pessoa se dar conta daquilo e perguntar, e você falar, né? "Ó, você me ofendeu aquele dia, ou não foi nada, não foi nada, enfim. Esse seria, não, eu tenho certeza que o nível, no começo eu estava com dúvida, mas pensando, esse acho que é o nível de maior imaturidade emocional naquilo que se refere a perdão. Eu não sou nenhum especialista na área e tal, né? Enfim. Mas por experiência e observação, eu acredito que seja esse. O segundo nível, que é até um pouco cômico, né? Mas nesse primeiro nível, entende que a pessoa ela consegue se livrar desse rancor quando a pessoa vai lá e pede perdão, né, honestamente, ou, né, de alguma forma ali ela provoca, né, espera-se que a outra pessoa que já ofendeu ela uma vez, né, então ela tá presa a mais uma atitude da pessoa, porque a primeira atitude escravizou você, né, te magoando, e você está constantemente magoado, e agora você espera dessa pessoa que te ofendeu que ela venha e peça desculpa para então você se libertar. Então, quando você não consegue perdoar uma pessoa, ela vira, na verdade, o seu mestre. Então, nesse sentido, você espera que a pessoa venha te libertar. O segundo ato é quando você, de fato, é, tem aquele rancor dentro do seu coração e a pessoa não vai vir. Às vezes é algo que ela fez, falou, né, provocou e que nem ela talvez tenha se dado conta, ou que talvez a pessoa não se importe com você, entende? E você guarda aquele rancor dentro do seu coração. É até meio que cômico isso, né? Eu já fiz isso já, e parando para pensar, né, até meio bobo, mas é você chegar lá para a pessoa e falar assim, olha, me desculpa por não conseguir te perdoar por aquele dia que você fez isso, 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 né? Me desculpa por isso, porque dentro de uma lógica de evolução emocional, num patamar um pouquinho mais maior, né? Você já entendeu que quando alguém te magoa e você não perdoa, aquela pessoa é seu mestre, né? Então, no primeiro caso, você espera que a pessoa se liberte, venha te libertar. Nesse segundo caso, onde você vai até a pessoa para pedir, né, perdão por não conseguir perdoar ela, você está indo buscar a sua libertação. O que é meio cômico, mas se a pessoa for minimamente decente, a pessoa vai falar, poxa, cara, me desculpa, eu não sabia que tinha te ofendido tanto assim, né? Poxa, me perdoa. E de repente a pessoa, se ela for, né, mais ou menos, ela vai, ah, meu, quero nem saber, falei porque quis mesmo, quis te ofender e tudo mais. Bom, e aí, nesse caso, né, você vai ter que entrar no terceiro nível, né, forçadamente, né, ou eu recomendo vocês, né, a
buscarem esse terceiro nível de perdão, que é você realmente perdoar todo mundo que te ofendeu. Eu acho que, né, se você pensar da seguinte forma, se a pessoa ela é boa e ela te ofender, né, é, ela não quis te ofender ou vai se arrepender e tal, porque ela é uma boa pessoa, certo? Então, ela é digna do seu perdão. Se ela é uma pessoa ruim, uma pessoa má mesmo, malvada, que tem prazer em praticar o mal e tal, você vai fazer o quê? Né? Você vai ficar com aquele rancor guardado dentro de você e tudo mais, né? Você é obrigado a perdoar para se libertar daquela pessoa, porque enquanto você não se libertar, aquela pessoa é como se fosse o seu mestre, né? E mas como, né, atingir esse terceiro nível que eu julgo ser um nível, né, talvez o maior seria aquele em que a ofensa nem chegue mesmo a entrar no seu coração, né? Que eu acho que é um nível de espiritualidade muito avançada, de autoconhecimento, né? Que a gente sempre tem que buscar. Mas esse terceiro nível, qual que é o primeiro passo, né? Porque quando eu tinha pessoas para perdoar dentro do meu coração, o primeiro passo eu acho que é reconhecer que você tem mágoa ou rancor de alguém, né? Porque muitas vezes você, né, o que que é não perdoar? Se você tá lembrando de algo que alguém fez para você, ou ainda dói e tal, né? Algo que alguém fez para você, isso é falta de perdão, mesmo que você trate a pessoa bem, viva bem com a pessoa e tal. Mas isso é uma falta de perdão, né? E tá, beleza. Então o primeiro passo é você reconhecer que tem algo a perdoar. O segundo passo é você é, entender, né, que você precisa perdoar, que você reconhece que precisa perdoar, depois reconhece que você está magoado com alguém, né, que alguém te ofendeu, reconhece que falta o perdão, depois você reconhece que você precisa perdoar, e aí chega na etapa em que você se pergunta como perdoar, né? Porque não tem como você ir lá apertar um botãozinho e simplesmente perdoar uma pessoa. Teve uma época, né, que eu dobrei meu joelho e tal, comecei a orar para Deus, falei, Deus, eu não tô te pedindo riquezas materiais, eu não tô te pedindo nada assim, sabe, importante, tudo mais, eu tô te pedindo só para que o Senhor me ensine como perdoar e tudo mais. E aí o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, né? O primeiro ponto, você acha que essas riquezas, que as riquezas materiais e tudo, né, a sua forma de pedir é como se elas fossem importantes. Então você está dizendo, eu não quero isso, né? Só me dá então essa capacidade de perdoar, essa capacidade, como se isso não valesse nada. Quando na verdade é muito mais, né? Tem muito mais valor essas palavras, essas coisas, né? A capacidade de perdoar, a capacidade de amar, a capacidade de viver em união, né? Do que você ter bens materiais ou ter conquistas e tudo mais, né? Quantas pessoas são milionárias que mor morreram aí, os pais morreram, né, com eles brigados e tudo mais, tem essa mágoa no coração e tudo, né? Enquanto que a gente ora sempre por bens materiais, por um casamento, por, né, uma casa maior, um carro melhor, enfim, uma roupa melhor, joias, né? Ou um cargo, não sei qual que é o seu, né? E a gente olha para isso como, ah, senhor, então, poxa, né, me ensina a perdoar, pelo menos isso. Olha só, senhor, como eu sou humilde, né? Eu não tô nem pedindo isso, eu tô pedindo isso agora. Né? Aí Deus me mostrou que, na verdade, a verdadeira riqueza é essa capacidade de você, né, se dar bem com os outros, de perdoar, de amar, de respeitar, né, de se importar, né, de realmente ter o coração puro. Que isso é algo de grande valor e de extrema riqueza, né? Então, você começando a entender isso, que o ato de perdoar é algo extremamente rico, né? Mas como perdoar? Que botão eu aperto para perdoar? Eu acho que não tem um botão, né? Mas o primeiro passo é reconhecer, inclusive tem um vídeo aqui no canal, o primeiro vídeo lá, que é que você precisa reconhecer que não presta, que você merece o inferno, né? Mas você precisa reconhecer que você não é santo. Você precisa reconhecer que você merece o inferno, né? Que Jesus veio, morreu na cruz. Ah, não.
Eu não mereço o inferno. Eu sou uma boa pessoa. Então Jesus morreu na cruz para os outros. Para mim, não. Né? Eu não mereço o inferno. Então, é de um nível de arrogância muito, 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 muito alto. Prepotência, orgulho, né? Então, quando você entende que você não é santo, eu não sou santo, mas eu não sou santo, mas também eu não sou assim tão, né, pecador, eu sou uma boa pessoa. Todo mundo comete erros, né? Tem no livro de Jó, Jó está se comportando mais ou menos dessa forma, né? Daí o amigo dele fala assim, Jó, Deus não encontra nenhum um justo nem no céu, cara. Uma pessoa digna dos padrões dele nem no céu. Quem que você acha que você é? Entende? Então, o primeiro passo para você entender sobre perdão e começar a perdoar é entender que você também não presta. E que Deus teve que mandar o próprio filho para morrer por sua causa. Pô, peraí. Deus mandou o filho dele para morrer por minha causa. E aí o cara, né, vai lá, faz as coisas comigo e eu não quero perdoá-lo, né? Eu entendo que existem níveis, né, de perdão e tal, de ofensas e tudo mais. Uma coisa é um pai que fala alguma coisa para os filhos, outra coisa é um pai que comete, né, diversos abusos, né, ou uma mãe, enfim, são níveis diferentes, né, e isso pode determinar o nível da relação em que você vai voltar a ter, mas não a questão do perdão, tá? Porque o seu perdão não significa que a outra pessoa vai mudar, mas o seu coração tem que estar livre, entende? Eu gosto muito de falar da Joyce Meyer, né? Joyce Meyer, não sei como se pronuncia o nome dela, não me lembro agora certinho, uma pregadora americana, super famosa e tal. O pai dela abusava dela, né? Abusou dela até os 18 anos, se eu não me engano, então foi um nível de abuso psicológico, emocional extremamente grande, assim. Ela testemunha sobre isso, eu sei que ela já foram muitos anos, né? E ela conseguiu perdoar, vive bem hoje, enfim. O que eu quero dizer para você é que é possível perdoar, mesmo, né, quando é algo muito forte, com a ajuda do Espírito Santo, obviamente, tá? Mas entender que é um processo também. O primeiro passo, pessoal, é reconhecer que você também não é santo, que você merece o inferno, que Deus te perdoou, né? Nós deveríamos ir para o inferno. Aí o outro cara foi lá, me tratou mal, falou coisas sobre mim, né? Pô, velho, ele merece ir pro inferno. Eu mandaria o cara pro inferno por causa disso? Entende? Acho que eu não mandaria, né? Um sofrimento muito forte, né? Aí, algo que eu fiz que me mandaria para o inferno, por quê? Porque é Deus que escolhe os padrões. Se Deus falou que só entra no céu quem não tem pecado, pô, já era. Porque por mais certinho que eu seja, cara, um pensamento meu ali é errado. Deus não tem sombra de variação, entende? Ele é luz o tempo todo, ele é 100% santo. Nenhum momento ele vai lá e pensa num pecado, entende? Então ele colocou esse padrão. Só que como ninguém é capaz de atingir esse padrão, ele mandou o filho dele. Então por mais que você peca, você não tem pecado em Cristo Jesus. Entendeu? Nós somos santos em Cristo Jesus. Então se eu sou santo, né, eu preciso perdoar. E quem sabe um dia eu trago aqui para vocês a oração do Pai Nosso, que ele diz o seguinte: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como, da mesma forma como eu perdoo quem me ofendeu, entende? Então, assim, teve uma época que eu tinha alguém para perdoar, que um amigo tal, me magoou e tal, e aquilo estava muito forte dentro do meu coração, e aí quando eu ia fazer essa oração, eu falava assim: Senhor, perdoa as nossas ofensas muito melhor, as minhas ofensas muito melhor do que a capacidade que eu tenho de perdoar. E aí Deus foi trabalhando no meu coração, né? E hoje, graças a Deus, é lógico que a gente está sempre suscetível a ser ferido, mas a gente tem que sempre buscar essa capacidade de perdoar, né? Se inscreve no canal, curte o vídeo se ele te ajudou de alguma forma, manda para alguém que precisa liberar perdão. Esse é o primeiro passo. Aqui no canal, estou tentando colocar o vídeo toda sexta-feira, estou tentando colocar uns reacts aí também no meio da semana, vamos ver o que vai dar. Mas por enquanto, toda sexta, estou colocando um vídeo aí para que você evolua emocionalmente e espiritualmente, beleza? Fiquem com Deus, grande abraço para vocês.